Irmãos, vamos fazer mais uma oração e assim nós damos início à lição. Senhor nosso Deus, na Tua presença, ó Pai, neste momento, queremos te agradecer, Senhor, esse dia, te agradecer pelas nossas vidas, pela condição, Senhor, que o Senhor tem nos dado, pela nossa saúde, pelas nossas oportunidades que o Senhor tem concedido a cada um, Senhor. Tem deixado, ó Pai, faltar o pão cada dia. O Senhor continue, ó Pai, nos graciando com a sua misericórdia. Neste momento também, Senhor, nós te pedimos por todas aquelas crianças que estão ali ao lado reunidas, as professoras, Senhor, que neste momento, ó Pai, o Espírito possa estar abrindo entendimento, possa estar atuando no coração de cada uma delas, e bem como aqui também, Senhor, casa, neste momento, união com todos os irmãos, neste momento, Senhor, aqueles também que estão acompanhando as lições, que o Senhor dê ânimo, que o Senhor, ó Pai, dê paciência, para que possamos, de fato, entender a palavra, possamos nos debruçar as coisas que o Senhor tem a nos revelar neste momento. Mais uma vez, Senhor, nós somos gratos por tudo, amado que nós oramos. Irmãos, como nós dissemos, nós vamos falar então sobre a igreja e a sua missão. Na introdução, os irmãos puderem acompanhar aí, a igreja verdadeira pratica as missões. Quais são as missões? Ela prega o evangelho. Prega o evangelho para quem? Para alguns. Prega o evangelho até os confins da terra e a toda a criatura. E essa missão é até quando? Até a consumação dos séculos. Então, dentro dessa comissão, dessa missão dada à igreja, ela tem que batizar os crentes, ela tem que ensinar a palavra de Deus. Então, é uma instituição que, pelas próprias palavras de Jesus que nós vamos ver, lá em Mateus 28, ela deve durar até a vinda de Jesus. A igreja ela deve permanecer até a vinda de Jesus para cumprir essa missão. Em Mateus 28, 18 ao 20, nós vamos ver que essa passagem ela é geralmente chamada de a grande comissão. Então ela tem que ser comparada, na verdade, com todas as passagens para a gente ter uma ideia completa. Por isso que eu disse para os irmãos, provavelmente nós vamos nos estender nessa lição. A autoridade, ela está em Jesus. Então o que ele faz? Ele dá uma ordem. Ele manda. E ele manda a igreja fazer a vontade dele, a partir deste momento. Então, se ele dá essa ordem imperativa para a igreja, para que ela faça a vontade dele, a igreja não deve mudar essa ordem. Não é? A igreja ela não tem autoridade de mudar a ordem de Jesus. Essa ordem específica. A igreja ela não tem autoridade de querer legislar ou de querer delegar a autoridade a uma outra organização. Sendo que o trabalho é de quem? Da igreja. A comissão foi dada à igreja. A nenhuma outra organização. E aí nós vamos ver também que existem 3 coisas a se fazer que foram dadas nessa comissão. A primeira, evangelizar. Nos fala fazer discípulos. Fazer discípulos em todas as nações. Depois, batizar, imersão em água do crente verdadeiro, para demonstrar que este morreu para o mundo e agora faz parte de uma nova vida. E também a ensinar, a observar tudo
o que Jesus ensinou. Irmãos, como é necessário, nós vemos aqui que a grande comissão, quando Jesus ele dá a ordem, ele dá os passos. Então ele fala, começa pelo início. Parece até retórico, né? Paradoxo, mas ele diz, é necessário começar pelo início. E nós, de fato, nós encontramos na palavra de Jesus os primeiros passos que a igreja deve tomar. Aqui, eu acredito que, para quem é pai, deve se lembrar, pai e mãe, um dos momentos mais emocionantes da família, na família, é ver quando uma criança ela começa a andar, não é? Concorda? Então, muita coisa acontece a partir deste momento, nesse primeiro ano de vida. E à medida que a criança cresce, ela progride, ela vai tendo uma independência já total dos pais, até o dia que ele começa a se virar. Irmãos, tudo começa assim. Tudo começa com os primeiros passos. Porque ninguém aprende a andar sem dar os primeiros passos. É necessário. Então, seja lá quem for um recordista nos 100 metros, 5.000, não sei, ou apenas quem gosta de dar um passeio agradável, você não estaria fazendo nada disso se não estivesse dado os primeiros passos lá atrás. Então fica uma pergunta aos irmãos. Responda. Por onde nós começamos a fazer discípulos? Quando falo nós, é a missão da igreja. A primeira ordem é fazer discípulos. Por onde? Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Irmãos, se a gente for dar uma caminhada por toda a Bíblia, nós vamos ver que com frequência a Bíblia se refere à nossa jornada cristã como uma caminhada. Ela trata a nossa vida cristã como uma caminhada. 1 João 1,7, por exemplo, esse versículo nos diz, devemos andar aonde? Então, está falando de fato de andar. Devemos andar na luz. Segundo João, lá no versículo 6, segundo João, no versículo 6, nos é dito que nós devemos cumprir, se andar. Segundo João 6, está lá? O amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Ou seja, devemos andar em amor. Porque estaríamos então cumprindo o mandamento. Em João 8:12, Jesus também disse, quem me segue nunca andarás nas trevas. Nós vemos aqui também uma referência ao caminhar. E logo após, irmãos, quando a gente olha lá nos 10 mandamentos, depois que foram nos dados os 10 mandamentos, a palavra de Deus vem e diz exatamente isso. Deuteronômio 5:33. Ande em todo o caminho que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Então, de todos esses versículos, de todas essas instruções, de fato nós vemos que a nossa vida cristã é comparada a uma caminhada. Uma vida cristã bem-sucedida é uma caminhada, não é uma correria. Concordam? E sempre nós estamos vendo caminhar e não correr. É uma vida de obediência vivida um passo de cada vez. O que levanta uma outra questão. Qual que é o primeiro passo de obediência? E aqui nós já estamos falando do discípulo. Qual que é o primeiro passo de obediência que um discípulo deve dar para agradar o Mestre? Admitindo que nos tornamos cristãos ao colocar nossa fé em Jesus,
Mas e depois? Qual que é o passo que deve ser dado? Qual é o primeiro passo de obediência na vida de um discípulo de Jesus? Jesus respondeu essa pergunta no nosso texto base e respondeu de uma forma muito clara. Mateus 28, 19. E o que ele disse, irmãos, pode nos surpreender. E o que ele disse está aqui, Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, está aí a missão da igreja, primeiramente é fazer discípulos. E aí ele diz para ir fazer discípulos em todo o mundo, em todo lugar. E depois ele fala, qual é a primeira coisa que deve ser feita quando uma pessoa se torna um discípulo de Jesus? A igreja deve batizá-lo. Então, de acordo com Jesus, o batismo é o primeiro passo que um discípulo deve dar. Então começa aqui. Não termina. Mas começa. E por quê, irmãos? E aqui nós vamos voltar ao assunto do batismo. Sei que nós ficamos um bom tempo falando sobre isso, mas nós vamos voltar. Por que é tão importante ser batizado? Por quê? E afinal, o que é o batismo? Obediência. Isso, irmã. Nós vemos que quando se trata desse assunto, as opiniões humanas vão longe. Vão longe. Né? Muitas opiniões surgem. E nós estamos aqui neste momento, exatamente nessa lição, depois de 2 anos estudando, praticamente, até mais, de 2 anos estudando doutrinas, como nós sempre fizemos, nós não podemos e nós não devemos oferecer a nossa opinião. Concordam, irmãos? Quanto tempo nós já passamos aqui nos debruçando na palavra de Deus? Então nós não estamos mais lidando com opiniões. O objetivo, como espero que seja toda vez que nós estamos atrás deste púlpito, é fazer o quê? É abrir a palavra de Deus. É abrir a palavra de Deus, é ver o que Deus nos diz. E através dela, ver como tudo o que foi dito pode se alinhar à nossa vida. Então aqui, vamos entrar mais profundo nesse assunto. Quando se trata de entender o significado do batismo, nós precisamos considerar o assunto através de 2 perspectivas importantes. E nós nunca nos esquecemos disso. Vamos considerar primeiro o que Jesus disse. E aqui está a fonte de muita confusão sobre o que é o batismo, sobre batizar. Muitas vezes as pessoas falam sobre o que a igreja diz. Muitas vezes as pessoas falam do batismo sobre o que o curso de teologia diz. Ou sobre o que algum professor renomado, respeitado, diz. Todos esses, irmãos, não estou falando que são ruins, mas cada um é bom no seu lugar. Que nós devemos ter sempre em mente que a nossa autoridade final é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, então nós precisamos dar ouvido a quem? Ao que a palavra de Deus nos diz. Então, nesse caso, nós vamos nos atentar lá em Mateus 28, 19. E ao fazer isso, nós vamos descobrir mais 3 coisas. Está vendo como que nós já vamos nos aprofundando? Apenas um versículo. E aqui nós vamos descobrir o quê? Que o batismo faz parte da missão da igreja. Às vezes a gente passa meio rápido com isso aqui, né? Mas o batismo faz parte da missão da igreja, da grande comissão. Como igreja, irmãos, nós precisamos ter noção clara do porquê nós estamos aqui. Parece que às vezes a gente entra nessa correria do mundo, não temos o feeling, né, essa percepção profunda do porquê nós estamos aqui como igreja. Nós temos uma missão. Não é só vir aqui sentar e ouvir. Não é? Nós temos uma missão.
e o nosso Salvador nos deu isso em termos preto e branco. Está claro aqui. Nosso texto, ele é comumente chamado, como disse os irmãos, da grande comissão. E as palavras que Jesus deu aos seus discípulos, pouco antes dele retornar ao céu. E é isso que o versículo 19 diz, que é uma clara missão dada por Deus. Então Jesus nos disse, como igreja, fazer discípulos. Esse no verbo fazer aqui, no original, é ensinar. É ensinar. Ensinar, fazer discípulos, no caso, ensinando todas as nações. Então esse é o verbo principal da frase. O versículo ainda inclui 3 particípios que identificam 3 importantes componentes da formação dos discípulos. Primeiramente, é ir, depois, batizar e ensinar. É essa a missão, guarde. Ir, batizar e ensinar. Então tudo começa com ir. Tudo começa com ir. Não há impacto se eu não for. Concordam? Se nós não formos, não terá impacto. Tem uma coisa que nós precisamos falar. Que é justamente sobre isso. O vizinho deve vir até nós sozinho? Aquele colega nosso deve vir até nós sozinhos? Irmãos, Jesus nos ordenou uma coisa completamente diferente. Vá. Ir até eles com o propósito de fazê-los discípulos. Então nós devemos apresentá-los a Jesus. Devemos ensiná-los a seguir Jesus. Exemplo, irmã Romilda. Romilda, nós somos vizinhos há algum tempo, uma suposição. Tem uma coisa que eu preciso falar com você, se me permite. E a Romilda diz, claro, o que é? Bem, a coisa mais importante na minha vida, na verdade, é a pessoa mais importante da minha vida, é Jesus Cristo. E eu estava pensando se você já pensou sobre isso. Sobre Jesus, que ele veio a essa terra, ele morreu na cruz, ele ressuscitou. Já ouviu falar? Agora suponha que Romilda respondesse, sabe, eu nunca pensei. Ou já pensei, mas foi bem superficial. Mas me interessou essa conversa. Então vamos conversar. E aí suponha, irmãos, que ao longo de algumas semanas, meses, eu e Romilda começamos a estudar a Bíblia juntos. E um dia, Romilda diz, agora eu entendi. Agora de fato eu entendi. Deus enviou Jesus Cristo a este mundo porque eu preciso de um Salvador. Ele fez por mim o que eu não pude fazer. Ele atendeu às exigências da lei de Deus, vivendo uma vida perfeita. E aí então, ele morreu na cruz para pagar a penalidade dos meus pecados. E eu agora entendi também que 3 dias depois, ele ressuscitou. Então eu acredito nisso. Sim, agora mesmo eu quero receber Jesus como meu Salvador e Senhor. E então Romilda faz exatamente isso. Ela se ajoelha na sua casa e clama a Deus. Arrepende-se do seu pecado, crê no Senhor Jesus Cristo e é salvo. A vizinha Romilda se tornou uma discípula. Irmãos, a questão é, e agora? Romilda continua na história. Ela precisa ser ensinada. Ela precisa ser ensinada. Como nós veremos lá na frente, já no versículo 20, uma parte importante de fazer discípulo é ensinar. Como Jesus colocou, ensinando-os. Versículo 20.
a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Se um discípulo ele deve crescer, para ele crescer ele precisa ser ensinado. Então, irmãos, de acordo com a declaração de missão dada por Deus, qual que é o primeiro passo de obediência? Nós precisamos para ajudá-lo. Jesus disse, primeiro, vai. Vá fazer discípulos em todos os lugares, em todas as nações. Batize-os. E que lugar o batismo tem, irmãos, no cumprimento dessa missão? É a primeira coisa que a igreja deve fazer com novos discípulos. Foi o que Jesus disse. Mas por quê? Porque isso significa o que a irmã Carmen disse. Obediência. Significa compromisso. Significa compromisso. Os 11 discípulos que ouviram Jesus dizer essas palavras, eles sabiam o que o seu mestre queria dizer. Eles sabiam que o batismo representava um compromisso. E pouco mais de 3 anos antes disso, João Batista havia batizado pessoas no Rio Jordão. Lembra que nós falamos sobre isso? Estudamos muito sobre isso. E por quê? Para preparar pessoas para Messias. Na verdade, depois os próprios discípulos já haviam batizado pessoas com Jesus. Olha lá em João 4, João capítulo 4, versículo 1 e 2. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Irmãos, observe isso aqui de uma forma cuidadosa. E quando uma pessoa era batizada, o que significava que a pessoa havia se tornado? A resposta é essa: um discípulo, um seguidor. E o que isso indicava? Uma mudança de lealdade. A palavra-chave, o ponto-chave é esse. Uma mudança de lealdade, porque a partir desse momento, aquela pessoa está dizendo, eu não vivo mais para mim, mas para aquele cujo nome eu sou batizado. Para aquele cujo nome eu sou batizado. Então, irmãos, o batismo é um assunto sério. Ele indica comprometimento. Um escritor, certa vez, ele chegou a colocar dessa forma. Uma religião que não dá nada, não custa nada e não sofre nada, não vale de nada. Vou repetir. Uma religião que não dá nada, que não custa nada, que não sofre nada, não vale de nada. Porque nós vemos lá atrás, naquele momento, uma mudança completa de lealdade. E aí começou a vir o quê? Perseguições mesmo. Começou a vir pancadaria de todos os lados, irmãos. Eles estavam tranquilos antes. Então, em Lucas 9:23, nós vemos justamente isso. Se alguém quer vir após mim, o que tem que fazer? Negar-se a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz e... Então, quando uma pessoa é batizada, ela está dizendo, eu irei aonde quiser que o Senhor, eu irei aonde o Senhor quiser que eu vá. Reconhecendo que o caminho que Jesus trilhou o levou para onde? Para a cruz. E aqui nós vemos a mudança de lealdade. E há também, irmãos, um segundo insight que nós podemos aprender sobre o batismo, ao considerar o que Jesus disse. Primeiro, nós vimos que o batismo é parte da missão da igreja. Segundo, o batismo é somente para discípulos. Jesus disse, batizando-os. Então nós não devemos perder isso de vista. Quem que são? Os discípulos. Refere-se aos discípulos que a igreja faz. Então o que isso indica sobre o batismo? Duas coisas. O batismo faz de uma pessoa um discípulo? Não. Não faz de uma pessoa um discípulo. Em vez disso,
O batismo é a evidência de que uma pessoa se tornou discípulo. Começa a ficar claro para nós. É a evidência. Está claro para mim agora, irmã Nalva, que você é uma discípula. Porque você obedeceu, você foi batizada. Então, ir à igreja faz de um homem cristão? Não. Assim como ir a um estábulo não faz de você um cavalo. Concordam? Da maneira bem pitoresca de se dizer. O mesmo vale para o batismo. E as pessoas às vezes dizem, quero ser batizado para me poder tornar um cristão. Irmãos, o que a gente ouve disso aí fora? Quero ser batizado para me tornar um cristão. O que há de errado com essa afirmação? O batismo é a evidência de um relacionamento com Cristo. É evidência. E não é a base do relacionamento. Não é a base. O batismo é somente para discípulos. Não é o meio pela qual alguém se torna, então, um discípulo. Então, em vez disso, o ajuste para essa resposta é que alguém que se tornou um seguidor de Cristo, isso se tornou evidente. E temos um terceiro insight. O batismo envolve uma identificação. Como que Jesus diz que os discípulos devem ser batizados? Observe a frase no final do versículo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus diz nome. Quando ele diz nome, está dizendo no singular. Não são nomes. Está dizendo nome. No nome, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o uso singular do nome sublinha a unidade de 3 pessoas. E nós sabemos que a Bíblia, Deus se revela como um Deus trino. Ele é um Deus, mas ele existe eternamente como 3 pessoas. Mas por que seria significativo, então, e aqui é importante, por que seria significativo mencionar a natureza trina no batismo de um discípulo? Por quê? Por que é significativo fazer essa menção? Nós vemos, irmãos, que é interessante que todas as 3 pessoas da Trindade estavam envolvidas no batismo de Jesus. O Filho foi imerso na água. O Espírito Santo desceu como uma pomba sobre ele. E o que o Pai diz? Exatamente. Então, Mateus 3, 16, 17, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E ainda, lá voltando em Mateus 28, 19, Jesus diz especificamente que um discípulo ele deve ser batizado em nome do Deus Trino. Então, essa preposição implica também numa entrada de aliança. Numa entrada de uma aliança, porque essa preposição em ou no sugere fortemente um entrar no relacionamento. Entrar mesmo de fato, em um relacionamento, ou entrar sobre o senhorio dele. Irmãos, o ponto é este. O batismo é uma afirmação. Quando uma pessoa é batizada, ela está afirmando o seu relacionamento com Deus Trino. Ela está dentro desse relacionamento. No batismo nós estamos dizendo, acreditamos que há um Deus que existe em 3 pessoas. Acreditamos que o Pai enviou seu Filho a este mundo para redimir um povo para sua honra. Acreditamos que o Espírito Santo veio para habitar em seu povo até que o Filho retorne. Alguém aqui é capaz de explicar a Trindade? Não somos capazes de explicar a Trindade, mas quando batizado, nós afirmamos a veracidade da Trindade.
Não somos capazes de explicar, mas nós estamos afirmando que existe, que nós cremos nisto. E para colocar de uma forma bem simples, o batismo envolve uma identificação dupla. Identifica o discípulo com Deus vivo. No batismo, nós nos identificamos com o Pai. Por quê? Porque foi Ele que projetou a nossa salvação. Nós nos identificamos com o Filho porque foi Ele que realizou a nossa salvação. E nós nos identificamos com o Espírito Santo porque é Ele que nos abre os olhos, porque é Ele que aplica em nossa vida. Eu não acredito apenas que Jesus pretendia que essas palavras fossem como uma fórmula, como principalmente a Igreja Católica faz. Começa a recitar. Não é isso. Jesus não quis deixar uma fórmula para o batismo ao recitar essas palavras. E aqui isso também ajuda a explicar por que um texto lá em Atos 8,16 fala de ser batizado em nome de Jesus sem mencionar outras pessoas da Trindade. Nós não vamos lá agora, João. Em Romanos 6,3, nós vamos ver o próprio conceito do batismo. O batismo da água é um rito público de iniciação em Cristo. E Paulo faz uma pergunta. Ou vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Gálatas 3, 26 e 27, Paulo também continua dizendo: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. O batismo então identifica um discípulo com Deus vivo, mas não termina aqui, irmãos, não é só isso. Está vendo como que é muito profundo? Vai além do que nós imaginamos. Um discípulo se identifica com outros discípulos. O Senhor, Ele nunca pretendeu que seu povo fosse como uma ilha, cada um no seu mundinho, cada um vivendo a sua vidinha, cada igreja aqui fechada, ninguém sai. Aqui a gente forma uma seita, uma comunidade aí que ficamos protegidos. Não podemos sentar nem para comer com outros. Jesus não pretendia isso, e em nenhum momento Ele ensinou isso. Pelo contrário, Ele quer que os seus membros sejam ativos. Ele quer que a igreja seja ativa. Ele quer que a igreja não seja apenas um edifício estático. Ele quer o quê? Que os membros ativos de um corpo, pedras vivas, em um edifício, nós saiamos. Cresçamos, como se fosse uma verdadeira videira. E acho que esse é o ponto que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios 4 e 5, quando ele fala um só batismo. No versículo 3, ainda de Efésios, ele nos exorta a fazer todo o esforço para manter a unidade do Espírito. E aqui ele fala, por que isso é importante? Esse corpo, essa unidade. No versículo 4 ele diz, um só corpo e um só Espírito. E há também um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então tudo isso nos une. Tudo isso nos une. Nós temos o mesmo Senhor, nós somos salvos da mesma forma, pela fé. Nós fizemos a mesma confissão pública do Senhor ao sermos batizados. Então, o batismo deve nos identificar com os outros. Irmãos, então, de acordo com Jesus, o batismo é parte da missão. E é somente para discípulos. Envolve uma identificação pública com Deus e envolve uma identificação pública com os outros. E Jesus disse aos 11,
Vão, façam isso. Façam discípulos. Batizem. Que levanta também uma outra questão. Os discípulos obedeceram? Eles fizeram, não é? Eles foram lá e fizeram. Esses homens que ouviram essas palavras pela primeira vez, o que fizeram com elas? E aqui nós podemos ter uma visão valiosa sobre o que Jesus pretendia que nós fizéssemos, ao considerar o que os discípulos fizeram. Vamos considerar então o que os discípulos fizeram como igreja. Onde que nós encontramos as ações dos discípulos? Vamos lá em Atos? Atos dos Apóstolos. E Atos nos diz o que aconteceu na história da igreja, aproximadamente 30, 60 anos depois de Cristo. Aliás, falando depois de Cristo, os irmãos estão por dentro que hoje está tendo uma convenção nas academias, né, nas universidades, e não se deve falar mais antes e depois de Cristo. Agora eles mudaram o termo para não se referir a Cristo, e agora querem que fale antes da era comum ou depois da era comum, como se tentassem eliminar Jesus Cristo. Mas quem que dividiu a história? Jesus, e não vão conseguir apagar. Voltando ao nosso assunto. A igreja primitiva era uma igreja em atividade. E subsequentemente uma igreja em crescimento. E aqui nós estamos prestes a ver que era uma igreja batizadora. A igreja que batizava. Simplesmente pegar uma concordância e traçar a palavra batizar por Atos, nós vamos descobrir de uma forma muito clara. Se a gente for ler o livro de Atos, nós vamos ver água para todo lado. Eram muitos batismos. Você vai observar que quando a igreja progrediu e alcançou novos grupos de pessoas, eles foram batizados da mesma forma. Olha lá, em Atos 2, versículo 36, olha o que aconteceu com os judeus. No aniversário da igreja em Atos, Pedro pregou um sermão para uma audiência judaica, público judaico. E aí nós vamos ver agora o ponto mais alto da mensagem de Pedro lá no versículo 36. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Seja bem claro para vocês, Pedro está dizendo. Este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Que fique claro, que fique certo isso para todos vocês. O Espírito Santo, irmãos, trouxe grande convicção para aquele povo naquele dia ao ouvir essas palavras. E aí o que eles fizeram? Eles clamaram perguntando, no versículo 37, irmãos, que faremos? O que nós devemos fazer depois de ouvir isso? Aí no versículo 38, Pedro respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Olha Pedro cumprindo a ordem, né? Seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E foi isso que eles fizeram, como explica no versículo 41. Eles aceitaram a Cristo. O termo afirma que eles aceitaram a sua mensagem. Olha lá, de sorte que foram batizados os que de bom grado, ou seja, aqueles que aceitaram a sua mensagem, receberam a sua palavra. E naquele dia, agregaram-se quase 3.000 águas. É muita almas, né? É muita água, não é? Então, eles foram batizados. E não foi o ato do batismo que salvou esse pessoal, não. Não foi. Na verdade, não foi o ato de orar, por exemplo. Eu vou fazer uma oração do pecador que me salvou quando eu tinha... Não foi isso. É Cristo que nos salva. Não é nada que nós fazemos. Nada que nós possamos fazer. A Bíblia não ensina que as águas dos batismos
lavou o pecado daquela multidão. A Bíblia não fala isso. O sangue de Cristo já fez isso por nós, Efésios 1:7. E aqueles que confiaram em Cristo estão limpos no momento em que depositam sua fé em Cristo. Então o batismo não é necessário, já que não lava, já que não é? Irmãos, errado. Não é necessário para a salvação, mas é necessário para a identificação. É o que o nosso Salvador nos ordenou. Ele quer, é uma ordem, que nós nos identificamos com Ele. De que forma? Publicamente. Não é que escondidinho, não. Publicamente. E foi isso que Pedro quis dizer quando lhe disse para se arrependerem e serem batizados em nome de Jesus. Arrependam, Pedro está dizendo, admita a sua pecaminosidade. Sejam batizados em nome de Jesus, isto é, identifiquem-se com Cristo. Reconheçam que somente Ele pode salvá-los. E foi exatamente isso que 3.000 judeus fizeram naquele dia. E se a gente for vasculhar o livro de Atos, do capítulo 1 ao capítulo 7, a igreja era basicamente composta por judeus arrependidos, por judeus convertidos. E aí depois começou a mudar, a partir do capítulo 8. Isso começou a mudar. Por quê? Começou a surgir outros. Em Atos 8 e 12, começou a surgir os gentios. E olha aqui o que aconteceu. Atos 8 e 12. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Começaram a surgir um grupinho chamado samaritanos. E aqui nós vemos Filipe, que foi uma cidade chamada Samaria, e pregou Cristo. E esse versículo 12 detalha o impacto da pregação de Filipe. Se batizavam tanto homens como mulheres, né? Mas como crescem em Filipe, lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, se batizavam tanto homens como mulheres. O que aconteceu com esses samaritanos? Duas coisas. Eles acreditavam em Cristo, então eles foram batizados. Em Atos 9:18, apareceu também um outro cidadão, Saulo. Lembra da história de Saulo? Saulo, cujo nome foi mais tarde mudado para Paulo, estava a caminho de perseguir os cristãos em Damasco. Aí no caminho houve uma reviravolta. Ele foi cegado por uma luz do céu. Foi confrontado por Cristo, vivo. E duas coisas aconteceram com este homem naquele dia. Primeiro, ele veio a conhecer Cristo. Segundo, Paulo foi batizado. Atos 9, 17 e 18. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que te tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. E levantando-se foi batizado. Irmãos, viram um padrão? Tem um padrão. Os judeus aceitaram Cristo, foram batizados. Os samaritanos creram em Cristo, e então foram batizados. Assim também Saulo. E alguém pode objetar: mas o que há de tão importante no batismo? Eu confiei em Cristo, por que eu preciso ser batizado? Irmãos, a vida cristã envolve obediência. Se você quer ser um cristão bem-sucedido, você deve aprender a obedecer o Mestre.
fazer exatamente o que ele está mandando. O Senhor nunca pretendeu que o cristianismo fosse um assunto privado, fechado. Em nossos dias, muitos estão dizendo: a fé é de cada um. Já ouviram isso? A fé é de cada um. É um assunto privado de cada um. É particular de cada um. Cada um sabe de si. Já ouviram? Cada um sabe de si próprio. O que Jesus está dizendo? Não é assim. Não é assim. O mundo deve saber que nós somos seguidores de Jesus. Não posso, não por nossos adesivos de parede, ou de para-choque de caminhão, não é por colar de cruz, não é colocar imagens. Jesus não está mandando a gente fazer nada disso. O que ele nos manda é a nossa identificação pública com Cristo através do batismo. É isso. É o nosso subsequente compromisso de obedecer às suas palavras. Irmãos, querem mais evidências de que é essa a intenção, é essa a ordem? Olha o que aconteceu com muitos outros no livro de Atos. Em Atos 10, o Evangelho abriu novos caminhos. E aí, os braços da igreja começaram a abraçar os gentios também. E nós vemos em Atos 10 e 48. Um tal de Cornélio e a sua família. Olha lá, 10 e 48. Mais tarde, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. E então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns. Em Atos 16 e 15, uma senhora chamada Lídia e a sua família foram batizados. Isso aconteceu lá na cidade de Filipos. É também onde, olha lá, 16 e 15, e depois que foi batizada ela e a sua casa, nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. 3. O carcereiro de Filipos e a sua família foram batizados. Atos 16 e 33, e há mais. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Pessoas em Corinto foram batizadas, Atos 18 e 8. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo, creram, foram batizados. Então nós vemos aqui, no versículo diz, muitos dos coríntios ouviram, creram e foram batizados. O termo do verbo grego indica que esse era um processo que acontecia diariamente. Dia após dia as pessoas estavam crendo e sendo batizadas. Pessoas em Éfeso também foram batizadas, Atos 19, 5. E esse é um texto interessante. É que 12 homens que já tinham sido batizados por João Batista, agora ouvem as boas novas sobre Jesus. O que aconteceu com eles? Versículo 5. Eles ouviram e foram batizados em nome do Senhor. Agora, irmãos, vamos parar aqui e consolidar as evidências. Vamos deixar isso bem consolidado no nosso conhecimento. Nós acabamos de ver que os discípulos fizeram a incumbência que o Senhor lhe deu. Eles saíram, fizeram discípulos, batizaram exatamente como Jesus lhe disse para fazer. E aí eu pergunto, tem como nós escaparmos disso? Tem como a igreja escapar desse fato? Ser discípulo tem um custo. Não custa nada orar.
a oração de um pecador. Por quê? Porque ninguém pode ver isso. Mas quando uma pessoa é batizada, ela está dizendo: eu contei o custo. Eu estou disposto a tomar a minha cruz e a seguir. Eu estou disposto a ser identificado com Cristo e seu povo. Irmãos, ouça bem. Se você é um discípulo de Cristo e nunca foi batizado por imersão, considere essa palavra. No Novo Testamento não existe tal coisa de um crente não batizado. Quando uma pessoa confiava em Cristo, o primeiro passo da obediência é ser batizado. E eu entendo que isso pode ser um ensinamento novo para muitos que podem estar nos ouvindo neste momento, ou que irão ouvir esse estudo. Pode ir contra o que aprenderam. Sim, nós precisamos sair da nossa bolha, irmãos. Muitos se escandalizam com a palavra dessa, porque vai exatamente contra aquilo que foram ensinadas. Talvez alguns tenham sido aspergidos. Talvez alguns tenham sido aspergidos quando eram bebês. Eu falo aos irmãos, quando eu era criança, quando eu nasci, na verdade, quando eu era um bebê, minha mãe fazia parte de uma igreja que aspergia crianças. Então eu fui aspergido. Eu fui aspergido. Na verdade, irmãos, isso não foi um batismo. Não de acordo com a definição bíblica, porque eu não fui batizado até anos depois de receber Cristo como meu Salvador e Senhor. Não estou questionando se uma pessoa que não foi batizada por imersão, ela é cristã. Nós não estamos falando isso. Se uma pessoa ela depositou sua fé em Cristo, essa pessoa é uma filha de Deus. Na verdade, como João 1,12 diz, é um filho de Deus, sim. E na verdade é possível ser batizado por imersão e não ser cristão. Pessoas piedosas divergem sobre essa questão. Mas, irmãos, é uma questão de autoridade. Não cabe à igreja legislar sobre isso. Quando se trata de tomada de decisão, qual será a autoridade pela qual nós tomaremos a nossa decisão? Será o que a nossa tradição diz? Será o que a tradição da igreja diz? Ou um pai fundador da igreja diz? Nossa autoridade será o que a Bíblia, a palavra de Deus, diz? Nós podemos nos beneficiar, irmãos, da sabedoria da tradição da igreja, dos pais, dos membros, dos homens sábios. Sim. Mas somente a família pode, mas somente na Bíblia nós podemos encontrar. Assim diz o Senhor. Faça sim. Somente na Bíblia. Então, irmãos, nós insistimos. Devemos considerar o que Jesus disse. Considerar o que os discípulos fizeram como igreja. E hoje, nós vimos apenas uma parte, início. Por isso eu disse para os irmãos que nós provavelmente vamos nos estender. O início dessa grande comissão. E se assim Deus nos permitir, nós vamos dar continuidade nesse assunto nas próximas semanas. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos. Bom?